boas novas, novas, boas novas, boas novas, boas novas. Meu cordial bom dia a todos que nos acompanham neste domingo 28 de março de 2021. Uma linda manhã chuvosa aqui em Beltrão, e o nosso desejo é que a mensagem que apresentamos neste programa seja para todos, quanto nos ouvem ou nos assistem pelo Facebook, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação que traga alento a este dia e esta nova semana que estamos chegando. Já quero iniciar o programa com a leitura da Palavra de Deus, num texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versos de 1 a 11, onde nos fala a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E diz aqui o texto: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém que o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas do chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado nas árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntado: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Este texto narra os acontecimentos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém naquele dia. Os acontecimentos que marcaram a história da humanidade. Domingo de Ramos, que foi instituído oficialmente mais tarde, no ano de 325, no Concílio de Nicéia, pelo imperador Constantino. E nós estamos iniciando esta semana, Semana Santa, e queremos agora já louvar ao nosso Deus ouvindo uma mensagem cantada. Com o grupo Vencedores por Cristo, nós vamos ouvir Hosanas. Mantos e palmas.
Hosana ao Rei, bendito que vem em nome do Senhor. E é isso que nós estamos dizendo nesta manhã em especial. Mas agora eu quero orar. Em especial eu quero destacar aqui que no dia 2 de abril próximo será o dia do transtorno do espectro do autismo, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E nós temos na nossa sociedade muitas pessoas que vivem com esse espectro. E nós não podemos deixar de clamar e pedir a Deus também que dê sempre graça e sabedoria às famílias e que Deus possa abençoar estas vidas tão importantes para Ele quanto para nós. Em especial, nós destacamos os nossos queridos que nos acompanham na igreja, pessoas que também vivem essas realidades dentro de seus lares. E a nossa palavra também é de apreço, de carinho, dizendo que a todos Jesus ama. E por isso nós vamos orar agora também, colocando diante de Deus vidas e famílias e o nosso tempo, esse tempo que estamos vivendo. Senhor Deus e Pai eterno, uma vez mais nós chegamos na Tua presença, Senhor, e agora de uma forma especial com gratidão em nossos corações por este dia de vida que nos concede, por podermos estar aqui na Tua presença, ó Deus, levando a Tua palavra de esperança, palavra de salvação, ó Deus, palavra de alento aos corações. Em especial nós colocamos já neste início também os profissionais da área de saúde, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, nos hospitais, unidades hospitalares, ó Deus. Nós colocamos aqueles que estão trabalhando para o desenvolvimento de vacinas, de medicações, ó Deus, que venham a combater essa pandemia. Nós oramos, ó Deus, sim, por todos esses homens e mulheres que numa luta incessante estão, ó Pai, como já falamos, em hospitais, em unidades de saúde, homens, mulheres, ó Deus, vivendo realidades tão duras, ó Pai, e nós clamamos por estas vidas. Querido Deus, ameniza também os corações, as dores daqueles que têm sofrido, ó Deus, pela doença, daqueles que têm sofrido com a perda de queridos, ó Deus, em nome de Jesus. Em especial, ó Deus, também os nossos familiares, amigos próximos que estão vivendo este tempo, ó Deus, de luta, que Tu possas estar ali ao lado deles, socorrendo, fortalecendo, ó Deus, e livrando neste tempo também. Agora, Pai, também nós queremos lembrar estas vidas preciosas que vivem esse espectro, ó Deus, do autismo. Em nome do Senhor Jesus, que Tu abençoes, ó Deus, que Tu cuide de suas vidas, dessas crianças, adultos, enfim, pessoas, ó Deus, seres humanos, criados à Tua imagem e semelhança, ó Deus, que recebam a Tua bênção, Senhor Deus. Vemos realidades, ó Deus, de bem próximos a nós, termos pessoas que, ó Pai, têm vidas junto delas que vivem esse espectro, mas em nome de Jesus, com sabedoria, elas possam, ó Deus, saber conduzir suas vidas, ajudar aqueles que são pequenos, crianças, enfim, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, para que também sejamos instrumentos Teus no apoio, no acompanhamento, ó Deus, para sermos sempre bênção vinda de Ti para estas vidas, ó Pai. Abençoa a nossa cidade, abençoa as nossas autoridades também, ó Deus, que elas tenham sabedoria na condução, ó Deus, desse processo todo que é desenvolvido pela pandemia, ó Deus, de fechamentos e de tantas liberdades cerceadas em função desse momento também, Senhor Deus. Ajuda-nos aqui, ó Pai. Te pedimos e entregamos o dia de hoje a Ti, gratos, em nome de Jesus. Amém. Programa Boas Novas é levado ao ar todos os domingos, aqui pela Rádio Princesa, às 8 horas da manhã, AM 930 kHz, também pelo site www.celesc.com.br. Ao mesmo tempo é reproduzido pelo Facebook da rádio e nós compartilhamos no canal do YouTube da Igreja Batista Central FB. Quero ler mais um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que fala desse grande amor de Deus por todos nós. E ali diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Cristo se expressa naquilo que estamos vivendo também, nos acontecimentos que marcaram aquilo que nós chamamos de Semana Santa, marcaram esta Semana Santa. Então, nós queremos que você entenda desse amor de Deus por sua vida. Vamos ouvir com o Grupo Elo, Por Amor. Deus se revelou.
Nesta manhã queremos pensar um pouquinho naquela que foi a última semana na vida de Jesus sobre a face da terra. Estamos iniciando aquela semana chamada Semana da Páscoa e a Bíblia relata muitas coisas que aconteceram na semana e que dizem respeito às nossas vidas. Mas o que aconteceu, de fato, em cada dia da Semana Santa? Naquela semana que passou a ser conhecida como Semana Santa, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa, como lemos no início, na narrativa do evangelista Mateus, onde ele detalhou os fatos. Foi nessa semana que Jesus passou os seus últimos momentos com os seus discípulos. Ele instituiu a ceia do Senhor, ele foi crucificado e, por fim, ele ressuscitou. Esta semana foi a semana mais marcante de toda a história, porque foi aí que Jesus cumpriu a sua missão de salvar o mundo. Como foi que os dias aconteceram nesta semana? No domingo de Ramos, que estamos celebrando hoje, houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entrou montado em um jumento. Cumpriu-se ali a profecia do profeta Zacarias, do capítulo 9, no verso 9, que foi profetizada por volta de 520 antes do nascimento do Senhor Jesus, e que dizia: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E o povo então se juntou para lhe dar as boas-vindas e muitas pessoas colocaram ramos e mantos no chão diante de Jesus, conforme narrou o evangelista. A multidão aclamou Jesus como Messias, o Salvador prometido por Deus. E ao fim do dia, daquele domingo, Jesus saiu de Jerusalém e foi dormir na aldeia vizinha de Betânia. Na segunda, na terça e na quarta-feira desta semana, Jesus ele está ensinando em Jerusalém. Ele aproveita aqueles próximos dias depois da entrada triunfal. E ali então ele entrava pela manhã em Jerusalém e saía ao final da tarde para Betânia. Durante o dia ele ensinava o povo no templo sobre o reino de Deus. Por exemplo, na segunda-feira, a caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha frutos. Ele buscou naquela figueira frutos para saciar a fome, mas nada encontra. Depois Jesus então entra no templo e ele expulsa os mercadores, aqueles homens que fizeram do templo um mercado onde vendiam tantas coisas, acusando-os então de tornar a casa de Deus em um mercado e um lugar de ladrões. Quando ele volta para Betânia à tarde, a figueira amaldiçoada havia secado. Então, durante esses 3 dias, Jesus debateu com os líderes religiosos e ensinou várias coisas importantes. Houve tempo suficiente para que aqueles líderes e aquelas pessoas que o acompanhavam pudessem ver aquilo que ele estava mostrando a respeito da sua própria vinda. Ele explicou ali sobre a ressurreição, sobre qual era o maior mandamento e ensinos preciosos que hoje nós bem conhecemos também. Contou parábolas sobre a salvação e sobre o fim dos tempos. Explicou sobre o pagamento dos impostos. Disse a respeito do final dos tempos, quais seriam os sinais do final dos tempos. E ele profetiza sobre a sua morte e sua ressurreição. Com os seus ensinos e com a sua popularidade, Jesus, mostrando aos líderes religiosos o quanto ele conhecia e o quanto ele sabia, eles acabaram se sentindo ameaçados porque eles viviam uma realidade onde tantas coisas eram distorcidas por eles da lei de Deus, em opressão muitas vezes às pessoas, os lucros, a propina, os fardos pesados, aquilo que eles mesmos não cumpriam da lei, eles cobravam das pessoas. Enfim, Jesus então escancara diante deles estas realidades. E então, diante de tudo isso, aqueles homens religiosos procuraram de uma forma ou outra matar Jesus. Logo nós vemos então que foi nesse tempo que Judas se oferece para trair Jesus em troca de dinheiro, como temos nas narrativas dos evangelhos. Na quinta-feira, a última ceia. Essa quinta-feira era o dia de celebrar a Páscoa judaica. E o Pessah, como era conhecido,
quando celebravam a libertação do povo do cativeiro egípcio. E ali então Jesus instrui os discípulos e, seguindo as suas instruções, os discípulos preparam uma sala para se reunirem com Jesus para o jantar da Páscoa. Algumas coisas acontecem ali e uma delas é marcante na história bíblica, quando Jesus, antes do jantar, ele lava os pés dos discípulos, trazendo uma grande lição de humildade e de como nós devemos servir aos outros. Jesus, em tudo que fazia, ele mostrava no exemplo para que também pudéssemos seguir e obedecer os seus ensinos e assim também trazer ao mundo sempre aquilo que é melhor, aquilo que agrada a Ele. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, dá graças, reparte com os discípulos e Ele faz o mesmo com o vinho. E ali então Jesus começa a explicar o simbolismo daquele pão, que seria o seu corpo, que brevemente seria entregue naquela cruz para ser crucificado, corpo para ser colocado no lugar daqueles que pecaram, o vinho, o seu sangue, que seria dado também em favor de todos aqueles que nele crescem. Sangue precioso de Jesus, sangue que veio para purificar o homem de todo o seu pecado. Ele ordena então que eles tomassem esses símbolos para lembrar a sua morte até que ele voltasse novamente. Jesus então deixa também aqui intrínseca a promessa da sua volta, deixa já ali registrado que um dia ele voltaria. E é isso que também nós hoje esperamos, num tempo em que tantas lutas, tantas adversidades vivemos. Nós desejamos sim ardentemente que o Senhor Jesus volte. Foi assim também que nós vemos a instituição e o surgimento da ceia do Senhor. Nessa última ceia, Jesus avisa que um daqueles 12 que ali estavam com ele iria trair. E nós vemos que logo, durante aquela ceia, Judas sai para trair, para entregar Jesus às autoridades. Jesus também previu naquele tempo, naquele momento, que outros discípulos iriam abandonar e que Pedro o iria negar. Jesus conhecia o coração de todos, conhecia todos que estavam com ele, assim como conhece o seu coração, assim como ele sabe das suas lutas, das suas adversidades, dos seus problemas. Por isso que neste tempo é um tempo de muita reflexão para a vida de todos nós, em que nós devamos buscar mais a Deus, estar mais próximos de Deus, para entender que Ele tem um grande e maravilhoso plano para as nossas vidas também neste tempo. Naquele dia, na quinta-feira, no fim do jantar, eles cantam um hino e vão para o jardim do Getsemane para orar. Jesus passa algum tempo em oração, se preparando para os acontecimentos que iriam chegar logo, logo. E então, naquele interim, Judas chega com os guardas para prender Jesus. De início, os discípulos até tentaram lutar, mas depois fugiram e deixaram Jesus sozinho. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote Caifás e ali começa o julgamento do Senhor Jesus. E na sexta-feira? Na sexta-feira é a crucificação. Durante aquela noite de quinta para sexta-feira, e na manhã de sexta-feira, Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote. Logo também entra em cena o governador Pilatos e não muito depois também o rei Herodes. Ele é zombado, é espancado, é chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, ridicularizando por ser chamado de rei. Quando viu o que tinha feito, Judas comete suicídio e Pedro, que o seguia de longe, mas quando confrontado por um de seus discípulos, ele nega conhecer a Jesus por 3 vezes. Pilatos viu que Jesus era inocente e tenta livrá-lo, mas percebe que a multidão estava se revoltando. E para evitar mais violência, Pilatos decide condenar Jesus à crucificação, apesar da inocência. Assim foi o julgamento de Jesus. Mas e a morte de Jesus na cruz, como foi? Jesus ele é crucificado naquele dia por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões. O céu fica escuro até cerca das 3 horas da tarde, quando Jesus morre. E naquele momento houve um grande terremoto e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, conforme narrativa de Mateus no capítulo 27. Mas quando nós olhamos
no Evangelho de João, lá no capítulo 19, no verso 30, nas últimas palavras do Senhor Jesus, quando ali naquela cruz, no momento derradeiro, ele brada em alta voz: está consumado. Ali estava o ápice da morte de Jesus, o tetelestai de Deus que disse que a dívida foi quitada. Essa palavra tetelestai do grego tem um significado de dívida quitada, uma dívida que era nossa, uma dívida do nosso pecado, a dívida do pecado de toda a humanidade ali foi quitada por Jesus naquela cruz. Por isso é que em Cristo Jesus nós podemos hoje ter livre acesso a Deus, porque a dívida do nosso pecado foi paga naquela cruz em nosso lugar pelo Senhor Jesus. Quando se confirmou que Jesus estava morto, ele é sepultado e colocado num lugar próximo. E uma grande pedra é colocada na entrada e todos foram embora para cumprir o sábado. E no sábado, nós vemos que o túmulo fica guardado. Era um dia obrigatório de descanso para os judeus, então os discípulos ficaram em casa. Os sacerdotes aproveitaram e conversaram com Pilatos e ganharam a permissão para colocar um destacamento de soldados a guardar o túmulo de Jesus. Para dar maior segurança, a pedra é lacrada. Os discípulos não teriam uma forma de retirar o corpo de Jesus daquele lugar. E no domingo, a Páscoa, a ressurreição, logo de manhã cedo, houve mais um terremoto e a pedra foi removida do túmulo e um anjo apareceu. Os guardas ficaram cheios de medo e fugiram para contar tudo aos sacerdotes. Algumas mulheres que tinham vindo completar as tradições de sepultamento do corpo viram um anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos, e no caminho encontraram Jesus que falou com elas. Quando ouviram tudo, Pedro e João foram ao sepulcro e viram que estava vazio. Jesus também apareceu a 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. E depois, ao fim do dia, ele apareceu a todos os discípulos que haviam se reunido e estavam comentando sobre o que tinha acontecido nesse dia. Assim, então, está encerrando esta semana, e depois dessa semana de grandes eventos e de uma terrível desilusão, Jesus estava vivo novamente. Ele estava cumprindo a sua missão, ele havia cumprido a sua missão. Ele pagou pelos pecados do mundo na cruz e venceu a morte. E por causa do que aconteceu na Semana Santa, todos nós podemos ser salvos e ter a vida eterna. Por isso, todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna, conforme a promessa de João 3,16. Nesta manhã em especial, que essa promessa possa inundar o seu coração e você possa tomar posse, crendo em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Que Deus possa continuar falando também ao seu coração nesta manhã e que você possa deixar para trás os fardos pesados dos pecados da tua vida e encontrar esse Jesus, que nós ouviríamos agora também uma mensagem a respeito dele. Sou Jesus, com Luiz de Carvalho. Da sombra da morte, no ventre da escuridão, clamei a Deus e senti alguém segurar minha mão, e logo se fez plena luz e uma voz murmurou: vinde a mim, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus. Porque não há paz sobre a terra, Senhor, e o ódio e a guerra sufocam o amor. É que o mundo esqueceu que eu sou filho de Deus. E um dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos clamei: sou Jesus, sou Jesus, sou Jesus.
Porque não há paz sobre a terra, Senhor, e o ódio e a guerra sufocam o amor. É que o mundo esqueceu que eu sou filho de Deus. E um dia eu fui levantado na cruz e de braços abertos clamei: sou Jesus, vinde a mim, sou Jesus. É esse Jesus que você precisa encontrar também, meu querido ouvinte. Quero trazer uma palavra final nesta hora também, dizendo a você a respeito daquilo que Jesus deseja fazer em sua vida. E por isso eu me coloco ao seu inteiro dispor, se você necessitar alguma informação, algum esclarecimento mais de como você pode conhecer melhor a Jesus, eu me coloco à sua disposição. Sou o pastor Alcir, meu telefone, o WhatsApp é 44 98851 8355, ao seu inteiro dispor. Também quero convidá-lo para que nos acompanhe nas programações da Igreja Batista Central de Francisco Beltrão, que está localizada na Rua Sergipe, número 1152, ainda neste domingo, de forma restrita, com transmissão apenas online do culto logo mais à noite. Mas nosso desejo é logo possamos estar novamente tendo atendimento presencial também nos cultos. Nossa expectativa é que nos próximos dias já possamos ver abrir e assim também podermos ter esses momentos de celebração presencial. Fica o nosso convite a você para nos acompanhar através do Facebook, Alcir Rosa Araújo, facebook.com. Você poderá acompanhar o culto ao vivo hoje à noite também. Acesse e acompanhe também pelo Facebook da Igreja Batista Central. Então você poderá também estar ali acompanhando. É um grande prazer estar com vocês nesta manhã e fica aqui a minha palavra de apreço e carinho, desejando a todos uma semana abençoada, rica, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço do pastor Alcir a todos. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.